Olá, minha querida. Eu sou a Sebastiana, mas todos me chamam de Dona Basti. Tenho 78 anos de vida e moro em Caieiras, uma cidade de São Paulo, e tenho uma história guardada aqui no peito. História de amor, saudades e até promessas que o tempo não deixou que se perdessem. Hoje vou contar para vocês uma dessas histórias. Uma que talvez vocês não esperem, mas que com certeza vai tocar o coração de cada uma que a ouvir. Antes de começar, eu peço um favorzinho. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso é muito importante para a vovó aqui, porque assim o YouTube ajuda a espalhar essa história para mais pessoas. Ah, e não se esqueça de me contar de onde você está assistindo minha história. A vovó adora saber até onde minhas histórias estão chegando. Então me conta aí nos comentários. E assista até o final, porque o que aconteceu no final vai te surpreender. Então não deixe de assistir até o final, tá bom? Vamos começar a história. Quando eu tinha 25 anos, a vida estava começando a se mostrar de um jeito bem diferente. Eu ainda era jovem, com a cabeça cheia de sonhos e o coração aberto para o que estivesse por vir. Como toda jovem da minha idade, tinha os meus medos, minhas expectativas, mas nunca imaginei que o destino tivesse algo tão especial preparado para mim. E foi nesse momento que eu encontrei o Paulo. Foi numa tarde de outono, daquelas que o sol brilha, mas o vento já começa a deixar o clima fresquinho. Eu estava na praça da cidade, sabe? Aquele lugar onde a gente se sente tranquila, como se o mundo lá fora não existisse. Eu adorava sentar no banco de madeira, ficar ali, ouvindo o barulho das folhas secas caindo e vendo as crianças brincando. Eu estava tão distraída, observando as árvores, que nem percebi que alguém se aproximava. De repente, alguém parou bem na minha frente. Quando olhei para cima, foi como se o mundo tivesse parado de girar por um momento. Era ele, o Paulo. Ele estava uniformizado, com a farda de policial. Eu, que nunca tinha dado muita atenção para uniformes, naquele momento, tudo o que eu vi foi o olhar dele, os olhos mais profundos que já tinha visto. Ele sorriu, e o meu coração, eu juro, parece que ele deu um salto dentro de mim. E foi ali, naquele instante que eu soube. Era como se o destino tivesse me escolhido para encontrar aquele homem ali, naquele banco, naquele dia. Eu não sabia ainda, mas já era amor à primeira vista. Paulo não foi do tipo que logo começou a conversar. Ele me olhou e com aquele sorriso tímido disse: "Posso me sentar?" Claro que eu disse que sim, um pouco sem graça, mas ao mesmo tempo tão curiosa, tão interessada em saber o que ele tinha a dizer. Eu não sabia ainda, mas ele estava ali para mudar tudo. Mas, minhas queridas, a vida nem sempre é tão simples. O que eu não sabia é que o Paulo estava de passagem. Ele havia sido chamado para outra cidade, onde teria que trabalhar por algum tempo. Ele me disse isso com um olhar triste, como se tivesse medo de me magoar. Mas, como eu senti que aquilo não era o fim. Ele me prometeu que voltaria. Disse que logo estaria de volta e que nós teríamos tempo para viver o que queríamos. Eu quis acreditar nele. E então, a gente se despediu. E assim começou a nossa história. Uma história que o tempo e a distância não apagariam. E foi isso. O Paulo entrou na minha vida como um vendaval, mas se foi com a promessa de voltar. E eu? Bem, eu esperei. Eu sempre esperei. Antes dele ir embora, a gente se encontrou algumas vezes naquela praça. Eu comecei a esperar mais por ele. Sabe, ele aparecia ali sempre que podia. Aquele policial com um sorriso fácil que me fazia esquecer de tudo ao meu redor. A cada encontro, nossos olhares ficavam mais próximos. Eu sentia algo diferente, mas não sabia bem o que era. Só sabia que, quando ele estava ali, o resto do mundo não importava. Eu me lembro da primeira vez em que ele segurou minha mão, meio tímido, mas com um carinho tão grande. "Você acredita em coincidência?" Ele me perguntou. Eu ri, não sabia bem o que responder, mas senti meu coração bater mais forte. Porque a verdade, meu filho, é que o Paulo, ele foi uma coincidência que eu não queria que acontecesse só uma vez. Ele foi um sinal de algo maior. E eu sabia, sem nem precisar de palavras, que ele sentia a mesma coisa. Naquelas tardes, a praça se tornava nossa.
O banco de madeira, o vento nas árvores, tudo parecia ser só nosso naquele momento. E foi ali, entre uma conversa e outra, que a gente ficou bem próximo. Ele me contava das dificuldades da profissão, da saudade de casa, dos sonhos que ainda tinha. Eu ouvia tudo com o coração aberto, porque ele não estava só me contando histórias. Ele estava me mostrando um pedaço dele. E eu estava ali, absorvendo cada palavra, cada sorriso. Lembro até de um dia, ele me disse: Sebastiana, vou ter que ir, mas prometo que volto. Eu olhei bem nos olhos dele, e a sensação que eu tive foi de que, se eu o deixasse ir, seria como perder uma parte de mim. Mas ele me olhou de volta com uma certeza, e eu acreditei. Eu sabia que a distância não ia ser capaz de nos separar, porque aquele amor já tinha nascido ali, naqueles encontros, naqueles pequenos gestos. O Paulo, ele tinha 28 anos. Era jovem, cheio de vida e com um futuro tão grande pela frente. Ele falava muito sobre isso, sobre o que queria conquistar, sobre os desafios da carreira de policial. Mas a vida às vezes nos faz tomar decisões difíceis, né? Foi assim que ele me contou, um dia, com aquele olhar sério, que ele precisava ir para outra cidade. Ele tinha sido chamado para uma missão urgente em Vitória, no Espírito Santo. Fiquei em silêncio, não sabia o que dizer. Ele olhou nos meus olhos e com um sorriso triste disse: Sebastiana, vou ter que ir, mas eu volto logo, logo. Fica tranquila. Eu tentei sorrir, mas meu coração apertava de tanto medo. Medo de que ele fosse embora e não voltasse. Mas ele me segurou pela mão e falou: Eu volto, prometo. E naquela hora, eu quis acreditar. Quis acreditar tanto naquele logo, logo. Ele pegou suas coisas e partiu. Vitória ficava tão longe de tudo o que a gente conhecia. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que ele voltaria. Eu sentia isso como uma promessa no ar, que se entrelaçava entre nós dois. Eu não sabia quando ele voltaria, mas sabia que o tempo naquelas praças, nos nossos encontros, na nossa história, era só o começo. E assim ele partiu, deixou-me aqui esperando. Os dias foram ficando mais longos, e a saudade, essa não passou. Eu ia para a praça todos os dias, esperando ver ele surgir ali com aquele sorriso, mas ele não vinha. Porém, não demorou muito até que eu começasse a receber cartas dele. Cartas cheias de palavras bonitas, de carinho, de saudade. Ele dizia em cada carta como estava pensando em mim, como sentia minha falta e como estava contando os dias para voltar. Ele escrevia: Sebastiana, os dias sem você estão sendo difíceis, mas eu tenho esperança de que logo estarei aí, ao seu lado, e nada mais vai nos separar. Ele me dizia que Vitória estava sendo uma cidade cheia de trabalho, mas que, ao mesmo tempo, ele só pensava em como seria bom voltar e me encontrar novamente. As cartas vinham sempre com uma energia positiva, mas eu sentia a falta dele em cada palavra. O mais dolorido era quando ele escrevia sobre a saudade que sentia de me ver. Às vezes, eu ficava horas lendo aquelas cartas, com o coração apertado, imaginando o quanto ele queria voltar, o quanto ele ainda pensava em mim, apesar da distância. Os meses passaram e eu ainda ia para a praça, esperando, como sempre. Mas aos poucos, as cartas começaram a diminuir. No início, era uma por mês, depois uma a cada 2 meses. Até que, de repente, não recebi mais nenhuma. Eu fiquei sem saber o que pensar. O coração começou a apertar de um jeito que eu não sabia lidar. Aqueles dias em que eu passava esperando ansiosamente pelo carteiro, esperando uma carta de Paulo, começaram a se tornar um vazio, uma tristeza que não tinha fim. As horas se arrastavam e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Será que ele tinha se esquecido de mim? Será que algo havia acontecido? O que estava acontecendo lá em Vitória? Eu já não sabia o que pensar, só sentia a tristeza tomando conta de mim, como uma sombra que não me largava. A praça onde costumávamos nos encontrar, que antes era o lugar da minha felicidade, agora se tornou um lugar de solidão. A cada passo que eu dava ali, meu coração parecia pesar mais.
Eu tentei me convencer de que ele ainda voltaria, que algo estava impedindo as cartas de chegar, mas a saudade me consumia. Eu ficava imaginando o que tinha acontecido com ele. Talvez fosse melhor me conformar com a distância. Mas o meu coração não sabia aceitar a dor. Eu comecei a pensar que talvez ele tivesse arrumado outra pessoa, alguém que estivesse mais perto, alguém que ele não precisasse esperar para ver. A dúvida começou a me corroer por dentro, e eu me perguntei se, de alguma forma, ele tinha me esquecido. Eu pensava, será que ele encontrou um amor novo lá na cidade onde ele foi? Será que ele nem lembra mais de mim? Foi quando eu decidi escrever a ele. Eu pensei, se ele realmente ainda pensa em mim, se ele ainda me ama, vai me responder. Então, eu peguei papel e caneta, com as mãos trêmulas, e escrevi uma carta, cheia de sentimentos e dúvidas. Eu tentei colocar em palavras tudo o que estava no meu coração. Eu falei da saudade, da dor, da espera. Pedi para ele me contar o que estava acontecendo, para me dizer a verdade. Mas não veio resposta. Passei dias, semanas, olhando o correio com esperança. Mas as cartas não vinham. Eu não sabia o que mais fazer. Era como se o silêncio dele fosse a resposta mais dolorosa, mais amarga do que qualquer outra coisa que eu pudesse imaginar. Meu peito apertava a cada dia que se passava, e eu não sabia mais o que fazer com aquele vazio que ele havia deixado em mim. O tempo foi passando. A dor, a saudade, tudo aquilo que eu sentia foi se tornando uma espécie de sombra que, por mais que eu tentasse afastar, acabava se agarrando a mim, cada vez mais forte. Mas a vida, meu filho, a vida nunca para. E eu sabia que eu não podia ficar ali, presa a uma esperança que, a cada dia, parecia mais distante. No começo, eu ainda esperava, ainda olhava o horizonte como se ele fosse aparecer de um momento para o outro, como se um milagre fosse acontecer e, de repente, ele voltasse para mim, com a mesma intensidade com que eu o amava. Mas o tempo é traiçoeiro e as nossas esperanças vão se desfazendo lentamente, como areia escorrendo entre os dedos. Eu me vi então em um dilema: continuar esperando algo que talvez nunca acontecesse, ou seguir em frente e tentar encontrar um novo caminho para mim. Eu não sabia o que fazer, mas a vida me empurrou para a frente. Fui seguindo em frente, aos poucos, sem nunca esquecer o Paulo, claro, mas eu fui me permitindo ser quem eu deveria ser naquele momento. E foi assim que, aos 39 anos, eu conheci Raimundo. Não foi uma paixão arrebatadora como foi com Paulo, não. Mas Raimundo era um homem bom, gentil, me tratava com o carinho e respeito que todo ser humano merece. Ele tinha algo nele que me dava segurança, algo sólido que, mesmo sem ser uma chama ardente, me fez enxergar um futuro ao seu lado. Eu nunca deixei de pensar no Paulo, claro, ele ainda estava ali, guardado no meu peito, mas Raimundo chegou de um jeito tão tranquilo, tão acolhedor, que eu comecei a me apaixonar por ele aos poucos. E quando percebi, eu já estava casada. Não era o casamento dos meus sonhos, não era o romance que eu vivia com Paulo naquelas tardes de verão, mas era o que a vida me oferecia naquele momento. E eu sabia que tinha que agarrar essa oportunidade. Pouco tempo depois, eu engravidei de 2 meninos. O nome deles foi escolhido com tanto carinho: Laércio e Luan, meus tesouros. Eram 2 meninos travessos, engraçados, que me faziam esquecer até da saudade que eu sentia do Paulo. Ver aqueles 2 crescendo ao meu lado me dava uma alegria imensa. Mas mesmo assim, em alguns momentos, em dias mais tranquilos, eu me peguei pensando no que teria sido da minha vida se o Paulo tivesse voltado. Eu me perguntava se ele teria sido o pai dos meus filhos, ou se seria ele ao meu lado, e não Raimundo. Mas as perguntas, eu aprendi, não valem muito a pena, pois o que a gente tem é o que a vida nos dá. Eu fiz as minhas escolhas, e com elas, tentei ser feliz. Tentei criar meus filhos com todo o amor do mundo e, mesmo que o Paulo fosse uma lembrança distante, ele nunca desapareceu completamente. Ele sempre foi uma parte de mim. Uma parte que, por mais que eu tentasse esquecer,
estava lá, dentro de mim. Raimundo, meu marido. Ele era caminhoneiro. Quando a gente casou, sabia que a vida dele seria essa, né? A estrada, o asfalto. Passava mais tempo fora de casa do que comigo, e isso, meu filho, isso me deixava preocupada. O medo era constante. Eu sabia que ele fazia um trabalho difícil, arriscado, e não tinha um dia sequer que eu não me pegasse rezando para ele voltar em segurança. Eu me lembro de ficar olhando para a estrada, esperando o caminhão chegar. Sempre com o coração apertado, imaginando se ele estava bem, se ele estava chegando, se ele estava enfrentando algum problema na estrada. Era difícil, muito difícil. O trabalho dele exigia muito e ele sempre estava tão distante, tão longe de mim, de nós. Às vezes, ele passava dias sem dar notícias. E eu ficava aqui, sozinha, com os meninos, tentando manter a casa, tentando não me preocupar mais do que eu já me preocupava. O Raimundo era um homem forte, com uma energia incrível, mas ele também tinha aquele olhar, sabe? O olhar de quem carrega o peso da vida. Ele nunca dizia muito sobre o que enfrentava na estrada, mas eu sabia que não era fácil, e isso me deixava aflita. Eu tentava entender, tentava mostrar o quanto eu me importava, mas ao mesmo tempo, o medo de perder ele me consumia. O medo de um dia receber uma notícia ruim. Eu ficava ali, na janela, esperando ele voltar. E as noites, as noites eram as piores. A casa vazia, o silêncio. Eu me deitava pensando nele, rezando para que ele estivesse bem, para que ele voltasse sã e salvo. Mas no fundo, um pedaço de mim sempre sentia que ele também tinha seus próprios fantasmas, suas próprias inseguranças. O trabalho dele, a estrada, tudo aquilo me deixava com uma sensação de que, de algum jeito, ele também estava sozinho, como eu um dia fiquei. Mas a gente se acostuma com a saudade, né? A gente aprende a viver com ela, a conviver com o medo, com a distância. Eu me mantinha forte, por mim e pelos meninos. Sabia que a vida era dura, mas não tinha como voltar atrás. Eu era esposa de um caminhoneiro, e isso significava que, por mais que a saudade me apertasse, eu tinha que ser forte, tinha que esperar com paciência, com confiança. Mesmo quando o medo me fazia querer ir atrás dele na estrada, mesmo quando o silêncio me fazia questionar. Mas sabe, tem algo que eu preciso te contar. Algo que vai te surpreender de um jeito que você nem imagina. Algo que aconteceu, que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre a vida. Eu sei que você deve estar pensando que a história já é cheia de emoções, cheia de reviravoltas, mas espera só um pouco, não sai daí, não. O que eu vou te contar agora vai te deixar de boca aberta, vai mudar tudo o que você pensava que tinha entendido até aqui. Fica comigo, porque o melhor, o mais surpreendente, ainda está por vir. Eu prometo, você não vai se arrepender de ter ficado até o final. Era um sábado de manhã, um dia que parecia como qualquer outro. Raimundo estava voltando para casa, como sempre, depois de mais uma longa viagem. Eu estava lá, preparando o café, imaginando que logo ele estaria ali, com aquele sorriso grande que só ele tinha, pronto para me contar tudo o que acontecia nas estradas. Mas naquele dia, uma coisa horrível aconteceu. Algo que jamais poderia imaginar. Eu estava na cozinha, quando ouvi o som de uma buzina, um barulho tão forte que me fez parar tudo. Uma sensação estranha, como se o mundo tivesse dado uma virada, de repente. Meu coração bateu forte e o medo começou a crescer dentro de mim. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Eu não sabia ainda, mas naquele momento, Raimundo estava em perigo. Ele estava dirigindo seu caminhão como de costume, quando de repente um carro fez uma ultrapassagem imprudente. A estrada estava estreita, o carro não conseguiu se manter na pista e, em um piscar de olhos, o que deveria ser uma manobra simples se transformou em um desastre. Raimundo tentou frear, tentou desviar, mas a colisão foi inevitável. E foi ali, naquele momento, que o mundo da gente, que parecia tão seguro e previsível, se desmoronou. Eu fiquei esperando ele chegar, com a esperança de vê-lo entrar pela porta a qualquer momento. Mas então, o telefone tocou.
Meu coração já sabia o que viria, mas eu não queria acreditar. Era um dos médicos do hospital. Ele me disse que Raimundo estava em estado grave, muito grave. Eu senti a minha alma sair do corpo naquele momento. Eu quase não consegui respirar. Ele estava no hospital, mas não resistiu. Era como se meu mundo tivesse desabado ali mesmo, no meio da minha casa. O que eu não podia entender, nem aceitar, era que ele se foi tão rápido, de forma tão brutal, sem que eu tivesse tempo de me despedir direito, sem que eu pudesse estar ao lado dele quando ele mais precisou. Eu fui correndo para o hospital, mas quando cheguei, era tarde demais. Eles disseram que ele não resistiu aos ferimentos. A dor que eu senti naquele momento não tem como explicar. Eu não sabia o que fazer, nem o que pensar. Só sabia que uma parte de mim se foi junto com ele naquele dia. E assim, a vida me ensinou a força do destino, a crueldade de algumas perdas e o peso das escolhas que a gente faz. Após a morte de Raimundo, algo dentro de mim se fechou. Eu olhava para os meus filhos, Laércio e Luan, e era por eles que eu continuava a viver. Não conseguia imaginar a possibilidade de amar outra pessoa, de abrir meu coração de novo. Eu estava tão marcada, tão dolorida, que a ideia de começar tudo de novo parecia impossível. Laércio e Luan tinham apenas 5 anos na época, tão pequenos, tão dependentes de mim. Eles eram tudo o que eu tinha, tudo o que eu precisava. E eu me sentia tão responsável por eles, tão pronta para ser mãe e pai ao mesmo tempo. A dor da perda de Raimundo era tão grande que, para me proteger, eu decidi me isolar. A vida tinha sido cruel comigo, e eu sabia que não podia correr o risco de me entregar a outro amor. Então, eu só me dediquei a cuidar deles, a dar-lhes todo o amor que eu ainda tinha dentro de mim. Às vezes, eu me sentia como uma máquina, apenas cumprindo minhas obrigações como mãe. Mas no fundo, eu sabia que estava fazendo o certo. Eu estava criando meus meninos, garantindo que eles tivessem uma infância cheia de amor, sem faltar nada. Durante aqueles anos, minha vida girava em torno dos meus filhos. Acordava cedo, fazia o café, arrumava a casa, levava os meninos para a escola e, quando voltavam, era hora de cuidar das lições de casa, brincar com eles, ouvi-los. Eles eram o meu refúgio, minha razão de continuar. Eu lhes dava todo o meu carinho, todo o meu afeto, porque sabia que eram as únicas coisas que eu ainda podia oferecer de coração. Eu lhes dava tudo o que eu tinha, sem pensar em mais nada. E para ser honesta, nem pensava em mim. Eu não tinha mais vontade de me arrumar, de sair, de viver. Tudo o que eu queria era ver meus filhos crescerem felizes e saudáveis. Lembro-me de uma noite, quando eles estavam com 8 anos, e Laércio me perguntou: "Mãe, por que você não casou de novo?" Eu olhei para os dois, meu coração apertado, e respondi: "Meus amores, eu só quero que vocês saibam que o amor que eu tenho por vocês é o único que eu preciso. O amor de pai e mãe já é o suficiente. Não preciso de mais nada." Eu vi a carinha deles, um pouco confusos, mas no fundo eles sabiam que eu estava dando o meu melhor. Eles cresceram com amor, sim, mas também com a ausência de um homem, de uma figura paterna, e eu sabia disso. E por mais que eu me dedicasse, por mais que eu fizesse tudo, sempre sentia que havia algo faltando. Os anos passaram e a vida seguiu seu curso. Eu não procurava mais um companheiro. Minha vida era minha casa, meus filhos, e o resto do mundo me parecia tão distante, tão frio. Eu não queria saber de mais ninguém. Não queria arriscar mais uma vez o meu coração. Mas, ao mesmo tempo, dentro de mim, eu sabia que meus filhos precisavam de mais do que apenas o amor de uma mãe. Eles precisavam aprender com o exemplo de um homem, de uma figura paterna. E às vezes eu me perguntava se eu estava fazendo certo, se estava realmente dando a eles tudo o que precisavam. Mas não havia mais espaço para dúvidas. Eu não tinha escolha, não podia voltar atrás. Eu sabia que eles iam crescer, iam se tornar homens e que um dia iam procurar seu próprio caminho. Mas enquanto isso não acontecesse, eu faria tudo o que pudesse para garantir que eles tivessem uma vida boa.
Eu, que havia perdido um grande amor, estava criando 2 meninos, sem nunca mais querer me entregar a ninguém, com a certeza de que, para mim, a prioridade era o bem-estar deles. E assim, minha vida continuou, sempre em função deles. Mas lá no fundo, eu sabia que algo ainda faltava, algo que eu não sabia se um dia iria encontrar de novo. Mas, até lá, o que importava era ver os meus meninos felizes e crescendo. E foi assim que, depois de muitos anos, minha vida seguiu. Eu já estava com 62 anos, e a vida parecia estar em um ritmo tranquilo. Eu estava envelhecendo, meus meninos já eram homens, tinham suas próprias vidas, e eu ainda estava aqui, vivendo com as lembranças do passado, com as lembranças de Raimundo e de todos os momentos que passamos juntos. Não pensava mais em amor, não pensava em nada que não fosse garantir a felicidade dos meus filhos, mesmo que isso significasse esquecer de mim mesma. Mas então, uma manhã, algo inesperado aconteceu. Estava na cozinha preparando o café quando alguém bateu na porta. Era o carteiro, e ele me entregou uma carta. Eu olhei para o envelope e, ao ver a letra manuscrita, uma sensação estranha me tomou. O nome no envelope me fez parar por um instante. Paulo. Eu fiquei ali, parada, olhando para aquela carta. O meu coração disparou. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento. As memórias de muitos anos atrás voltaram à tona de uma vez só. Paulo, o policial que eu conheci na praça, o homem que me fez acreditar no amor, o homem que me deixou esperando. Ele estava escrevendo para mim, depois de tanto tempo. Com as mãos tremendo, eu abri a carta. E as palavras começaram a saltar para os meus olhos. Sebastiana, minha querida, você se lembra de mim? Fiquei pensando por muito tempo sobre você, sobre o que aconteceu entre nós e como a vida nos separou. Eu não consigo mais me lembrar exatamente como, mas eu sei que você foi uma das coisas mais especiais que já aconteceu na minha vida. Não sei como e nem porquê, mas nunca consegui te esquecer. E sinto que o tempo não apagou nada. Eu espero que esta carta chegue até você e que você me dê a chance de recomeçar, de tentar consertar o que deixei para trás. Você ainda mora no meu coração, Sebastiana. Com amor, Paulo. Eu terminei de ler e por um momento fiquei em silêncio, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido ao meu redor. As emoções que eu havia guardado por tanto tempo começaram a tomar conta de mim novamente. Era ele, Paulo. O homem que eu tinha amado e que por tanto tempo pensei ter me esquecido. Ele estava de volta. E a dor de tantos anos atrás, a dor de não ter respostas, agora parecia mais leve, mais distante. Eu olhei para os meus filhos, já adultos, e me perguntei o que fazer. Será que eu deveria responder? Será que seria uma loucura abrir meu coração novamente, depois de tanto tempo? Ou será que finalmente, depois de tantos anos, eu teria uma chance de descobrir o que realmente aconteceu com Paulo? O que eu sabia é que algo dentro de mim se acendeu. A vida, que parecia já ter me ensinado todas as lições, estava me dando uma última chance. Eu não sabia o que o futuro me reservaria, mas uma coisa era certa. Eu tinha que responder à carta de Paulo. Afinal, o passado nunca morre por completo e, às vezes, ele só precisa de um novo começo. E assim, a história que eu pensei que tivesse acabado anos atrás estava prestes a recomeçar. Eu não esperava que o reencontro fosse acontecer daquele jeito. Quando Paulo apareceu na minha porta, não sabia o que pensar. Ele estava ali, na minha frente, depois de tantos anos, depois de tantas dúvidas e esperanças quebradas. Mas havia algo de diferente nele. Algo que me fez parar por um instante e olhar com mais atenção. Ele estava com uma cicatriz profunda no rosto, no lado direito. Um corte grande, quase na altura do olho, que parecia ter sido feito por algo muito forte. Eu fiquei olhando para ele, sem palavras. O rosto de Paulo, que antes era tão perfeito e jovial, agora estava marcado. Eu queria perguntar, mas não sabia como. Ele parecia nervoso, como se tivesse medo da minha reação, mas mesmo assim se aproximou, e a sua voz, tão familiar, ainda tinha aquele tom que me fazia sentir como se o tempo tivesse voltado. Sebastiana,
Eu sei que você deve estar se perguntando por que eu sumi por tanto tempo, e eu preciso te contar a verdade, tudo o que aconteceu. Eu sei que você deve estar cheia de perguntas, mas antes de qualquer coisa, eu preciso te explicar sobre essa cicatriz. Ele fez uma pausa, tocando o lado do rosto com a mão, como se fosse um reflexo involuntário. Eu não procurei você, porque a vida me deu um destino que eu nunca esperei. Fui chamado para uma missão urgente, para uma cidade distante, e lá aconteceu algo que mudou tudo para mim. Eu fui baleado. Um confronto inesperado, uma troca de tiros, e eu fui atingido bem aqui. Ele apontou para a cicatriz no rosto. O tiro me atingiu de raspão, mas foi o suficiente para me fazer perder muita coisa. Não só a parte do meu rosto, mas algo muito mais importante. O tiro atingiu meu cérebro, e eu comecei a esquecer. Eu não me lembrava de nada, Sebastiana. Eu não me lembrava de mim. Não me lembrava do que havia acontecido, da minha vida, da nossa história. Eu olhei para ele, com o coração apertado. A dor que ele sentia era evidente em seus olhos, e o sofrimento que ele carregava me fez entender, de uma maneira que eu não imaginava, que ele não estava mentindo. Eu passei por meses em recuperação. Eu não sabia quem eu era. A dor, as dificuldades para me lembrar de tudo. Foi como se a minha vida tivesse sido apagada. Mas aos poucos, as memórias começaram a voltar. E a primeira lembrança, Sebastiana, a primeira coisa que eu me lembrei, foi de você. Ele olhou nos meus olhos, com um olhar cheio de sinceridade e dor. Eu senti meu coração bater mais rápido. E naquele momento, eu soube que ele estava falando a verdade. Eu sei que te fiz sofrer, sei que não procurei você, e sei que isso te magoou profundamente. Mas eu nunca te esqueci. Eu nunca te tirei do meu coração, mesmo quando não me lembrava de nada. Eu só não sabia como te procurar, como reconquistar o que perdi. Eu senti sua falta todos os dias, mas quando finalmente me lembrei, já estava perdido em um mar de arrependimentos. E hoje eu sei que preciso te dizer isso pessoalmente, porque você foi a única coisa que nunca saiu de mim, Sebastiana. Eu fiquei ali, ouvindo aquelas palavras, tentando processar tudo o que ele estava dizendo. Como eu poderia acreditar? Como eu poderia acreditar que o homem que eu amei e que me deixou esperando por tanto tempo, agora estava de volta com uma explicação que, embora dolorosa, parecia tão verdadeira? Mas eu sabia que o amor que ainda restava dentro de mim não era fácil de apagar. Eu olhei para ele e, naquele momento, entendi que a vida às vezes nos dá um segundo capítulo, uma chance para escrever uma nova história. E talvez, depois de tanto tempo, Paulo tivesse encontrado o caminho de volta para mim. Eu, que por tantos anos carreguei o peso da dúvida, agora estava diante de um homem que, apesar de tudo, nunca me esqueceu. Eu olhei para ele e, com um sorriso tímido, disse: "Eu também nunca te esqueci, Paulo. E talvez, depois de tudo isso, a gente ainda tenha algo para viver juntos." Depois daquele encontro, minha cabeça estava uma verdadeira bagunça. Não sabia direito o que pensar, o que sentir. Mas sabia que uma parte de mim estava aliviada por finalmente entender o que realmente havia acontecido com Paulo. E, ao mesmo tempo, uma outra parte estava começando a acreditar que, talvez, o destino ainda tivesse algo reservado para nós dois. Então, decidi que não poderia mais adiar. Eu queria que ele conhecesse meus filhos. Já fazia anos que eles faziam parte da minha vida. E mesmo com toda a dor e o sofrimento que passei, eu os criei com todo o meu amor, tentando ser tanto mãe quanto pai para eles. Laércio e Luan estavam crescendo e começando a entender o mundo, e eu sabia que, de alguma forma, eles precisavam saber da história da minha vida, da minha relação com Paulo. Então, um dia, eu chamei Paulo para vir até minha casa. Era um sábado, e eu queria apresentar ele aos meus filhos. Laércio e Luan estavam brincando na varanda, e quando Paulo chegou, eles me olharam, curiosos. Eu, de certa forma, também estava um pouco apreensiva, sem saber como eles reagiriam. Paulo,
sempre gentil e educado, cumprimentou-os com um sorriso, e eu percebi que a conversa fluiu com uma naturalidade que eu não esperava. Eles se olharam, observaram cada detalhe do rosto de Paulo, mas algo na forma como ele os tratou, com tanto carinho e respeito, fez com que eles se sentissem à vontade. Afinal, como não gostar de alguém que trata a gente com a mesma generosidade que ele sempre teve comigo? Eu então decidi contar a minha história para eles. Sentei com os dois e comecei a explicar tudo o que aconteceu, sobre como eu e Paulo nos conhecemos, como ele foi embora e depois o que aconteceu durante todos esses anos. E claro, eu falei sobre o acidente, sobre a cicatriz de Paulo e como ele havia voltado para mim depois de tanto tempo. Falei sobre a dor, as perdas, mas também sobre o amor que nunca se apagou. Laércio e Luan ouviram atentamente, e eu senti que, ao compartilhar essa história com eles, estava fazendo as pazes com meu passado. Eu queria que eles soubessem que, mesmo com todas as dificuldades, o amor era uma força que sempre nos acompanhava. Quando terminei, olhei para os meus filhos. Eles estavam em silêncio, mas eu podia ver que estavam refletindo sobre tudo. Então Laércio, com seu jeito mais tranquilo, foi o primeiro a falar. Mãe, eu acho que o tio Paulo tem um bom coração, e se ele te fez feliz um dia, eu não vejo por que não tentar de novo. Luan, que era um pouco mais impulsivo, logo se juntou. Eu gostei dele. Ele parece ser legal. E se ele te ama, mãe, eu fico feliz por vocês dois. Eu senti uma onda de alívio passar por mim. Os meus filhos estavam aceitando Paulo, e isso significava muito para mim. Eu sabia que não seria fácil para eles entenderem tudo o que eu sentia, mas a aprovação deles me deu uma força renovada. Era como se eu tivesse a bênção deles para seguir em frente. Paulo, com os olhos cheios de emoção, me olhou e sorriu. Ele estava tão feliz quanto eu. Finalmente, parecia que tínhamos encontrado o nosso lugar, a nossa chance de recomeçar. Então, depois de tantos anos, depois de tantas perdas e de tanto sofrimento, eu pude ver uma nova luz no meu caminho. Uma luz que, de alguma forma, tinha voltado com Paulo. O tempo passou e nossa relação começou a florescer de novo, agora com o apoio dos meus filhos. Eu sabia que a vida nos reservava mais desafios, mas eu também sabia que com Paulo ao meu lado e com a bênção dos meus filhos, eu não estava mais sozinha nessa jornada. E talvez o destino tivesse nos dado uma segunda chance não só para nós dois, mas também para a nossa família. Pois afinal, o que é o amor, senão uma chance de recomeçar, mesmo depois de tantas tempestades? Apesar de tudo, e de todo o carinho que eu sentia por Paulo, algo dentro de mim nunca deixou de sentir a falta de Raimundo. Ele foi o homem com quem eu construí minha vida, com quem compartilhei sonhos e com quem passei a maior parte dos meus anos. Ele foi o pai dos meus filhos, e apesar do tempo que passou, a saudade dele ainda era muito forte dentro de mim. Toda vez que Paulo chegava em minha casa, tentando se aproximar, tentando conquistar aquele lugar que Raimundo havia ocupado, eu sentia que havia um espaço vazio no meu coração que não seria fácil preencher. Claro, Paulo estava ali, e eu o amava, mas a memória de Raimundo era algo que não se apagava. Ele ainda estava presente em tantas coisas. No cheiro do café que ele costumava fazer nas manhãs de domingo, na maneira como ele sorria para mim, nas conversas que tínhamos antes de dormir. Tudo isso ainda me acompanhava. Eu lembro que algumas noites eu acordava no meio do sono e me pegava imaginando o que Raimundo faria em determinadas situações. Será que ele estaria feliz por eu ter seguido em frente? Será que ele aprovaria Paulo? Não era fácil, e talvez nunca fosse. A verdade é que, mesmo com o tempo, a falta de Raimundo era algo profundo e constante em minha vida. Não havia como evitar, não havia como negar. Ele ainda fazia parte de mim, de tudo o que eu havia vivido. Mas, ao mesmo tempo, Paulo estava ali, querendo ser parte da minha vida de novo, querendo me fazer feliz. Ele sabia que eu o amava, mas também sabia que eu sentia a falta de Raimundo. E ele nunca me pressionou, nunca quis ocupar o lugar de ninguém. Ele apenas queria estar comigo, na medida do possível, sem pressa, respeitando a dor que eu ainda carregava.
Eu sabia que a vida não era justa, que não podíamos voltar no tempo, mas também sabia que a vida seguia, e que Paulo estava ali para me mostrar que, mesmo depois de tanta dor, o amor podia surgir de novo, de uma forma diferente, mas ainda verdadeira. E sim, ainda sentia falta de Raimundo. Mas o que Paulo me ensinou, com sua paciência e com seu amor, é que o amor não precisa ser substituído. Ele apenas se transforma, e a gente aprende a continuar vivendo, mesmo com o coração dividido. Eu sei que a vida é cheia de surpresas, e eu nunca imaginei que, depois de tantos anos, Paulo voltaria para mim. Mas a vida tem seus próprios caminhos, e Deus tem uma maneira de nos trazer aquilo que a gente mais precisa, mesmo que a gente não veja isso no momento certo. Agora, estamos em 2025, e já faz 13 anos que Paulo voltou para a minha vida. Eu e ele finalmente casamos, e fizemos tudo de acordo com a lei, com o coração cheio de alegria e gratidão por essa segunda chance que a vida nos deu. Quando olho para ele, eu vejo a pessoa que me fez entender que o amor verdadeiro nunca se apaga e que, mesmo com as marcas do passado, é possível recomeçar. Eu sei que muita gente pode olhar para a nossa história e pensar que a vida pode ser difícil, mas também pode ser surpreendente. Eu vivi muito, sofri muito, mas também aprendi a ser grata, a aceitar o que a vida me trouxe e a continuar acreditando que o amor sempre tem um caminho para nos encontrar. Então, eu te convido, você que está assistindo agora, a não desistir de acreditar que a felicidade pode chegar, mesmo depois das maiores dificuldades. Não importa o que aconteceu no seu passado, o que importa é o que você faz com o presente e o futuro. Se você está passando por momentos difíceis, lembre-se de que pode ser só um capítulo da sua história, e não o fim dela. E se você gostou da minha história, deixe um like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, porque mais histórias como essa, sobre amor, superação e recomeços, estão por vir. Quem sabe, a sua história também não vai inspirar alguém a continuar acreditando no amor e na vida? Ah, e uma coisa que eu adoro saber é de onde vocês estão assistindo minha história. É tão bonito saber que nossas palavras podem chegar a lugares tão distantes. Então, me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo? Eu fico muito feliz em saber que a nossa história está tocando o coração de tantas pessoas ao redor do mundo.